tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde, meus colegas de mesa, que eu vou apresentar já já. Meus colegas alunos que estão aqui atrás. E vocês que estão aqui, né? O motivo da gente estar junto agora nessa tarde para continuar as comemorações e as reflexões sobre o Dia do Jornalista, né? Quero agradecer a organização deste evento, particularmente o professor Ranieri, pelo convite para conduzir, mediar, bater papo aqui com os meus colegas nessa mesa falando de jornalismo esportivo, que me orgulha muito, e é um assunto que quem me conhece aqui sabe que a gente leva para a sala de aula o tempo todo, né? Enfim, vai ser um prazer, espero que o pessoal vá chegando e vá entrando nessa conversa. Tentaremos fazer uma conversa dinâmica aqui para ter um bom tempo para que vocês perguntem, interajam, que é o nosso objetivo, né? Quem vem aqui quer conversar com vocês. Então, obrigado a todo mundo e reforço o meu agradecimento pela oportunidade de mediar a sessão. Foi combinado aqui, então eu vou seguir um roteirinho rápido, só para quem está vindo, essa é a primeira sessão, nós já tivemos 2 mesas de manhã, né? Então, para que vocês entendam a proposta. Esse é o momento que eu entrego a minha idade. Sem óculos não vai rolar. Pronto, vamos lá então. Então, pessoal, nós estamos, né, celebrando mais um Dia do Jornalista, e a proposta do evento desse ano, né, como está falando aqui, a partir da evidente referência e livre interpretação ao escritor argentino Jorge Luis Borges, que nos deixou a ideia de múltiplos futuros em um jardim de caminhos com incontáveis possibilidades, buscamos entender o atual momento do jornalismo. Ficou bem poético, parabéns, Ranieri. Tomados por muitas incertezas e dúvidas, distintos formatos, cenários e linguagens, inteligência humana e ou artificial, o que nos resta é a sensação de estar no centro do labirinto. O jornalista segue caminhos, mas para onde? Ótima pergunta. Para quê? Com que objetivo? O evento procura aproximar alunos, professores e profissionais de mercado, a quem já agradeço pela gentileza de estar conosco no início dessa tarde, em um ambiente favorável ao debate e à discussão sobre a profissão. Muito bem. Então, iniciaremos agora a terceira mesa do dia, que vai falar sobre os rumos do jornalismo esportivo. A velocidade das mudanças na cobertura esportiva é grande, né? Isso acho que é. Gostando ou não, todo mundo percebe isso, né? O quanto o esporte vem mudando, a transmissão, etc. Do tradicional ao streaming, do presencial ao virtual, da audiência à interação. Qual o limite? Então, é isso que a gente vai conversar bastante. Antes, temos alguns breves momentos aqui que conectam com a nossa fala. Vou iniciar com os meus colegas, alunos aqui, que vão deixar um recado para vocês, que envolve jornalismo esportivo também. Boa tarde a todos. Obrigado especialmente ao professor Gurgel e Ranieri por terem proporcionado esse espaço para a gente falar um pouco aqui do Arquibancada. E antes eu queria desejar um feliz Dia do Jornalista para todos. Um feliz Dia do Jornalista para todos, que aqui estão, especialmente esses 4 brilhantes que vão dar a palestra aqui para a gente hoje. E a gente queria contar um pouco para vocês sobre o Arquibancada, que é um projeto... Pode passar, professor. É um projeto feito exclusivamente por alunos de jornalismo e publicidade aqui do Mackenzie. É um programa muito legal, é uma porta de entrada muito importante para quem sonha em trabalhar com jornalismo esportivo. A gente vai mostrar nos próximos slides alguns exemplos mais práticos, vai ser uma apresentação bem rápida, mas a gente queria deixar vocês um pouco mais a par. Esse é o nosso canal no YouTube. A gente faz lives diárias de segunda a sexta falando sobre o futebol, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os programas, mas o Gui vai falar um pouquinho agora. Muito boa tarde, pessoal. Feliz Dia do Jornalista para todo mundo. E, bom, um pouquinho mais perto. Bom, a gente fala bastante sobre o Arquibancada, mas acho legal a gente falar sobre os motivos do porquê se juntar ao Arquibancada. E acho que o principal é sobre experiência. Você vai estar entrando numa área de atuação que você já vai poder ter a sua experiência, seja criando artes, editando vídeos, fazendo os programas ao vivo e comentando sobre o esporte que você gosta. A gente fala também bastante sobre ser um diferencial no currículo. O Arquibancada é bem reconhecido. E, além do mais, você pode fazer um networking bem bom. Você consegue pegar alguns contatos de pessoas que são renomadas no mundo do esporte. A gente conseguiu fazer entrevistas já. Trouxemos Odinei Ribeiro, Carlos Eduardo Mansur, Renata Mendonça. Já conseguimos fazer algumas entrevistas de renome. E além da infraestrutura de ponta, né, conseguimos usar a estrutura da rádio, que é simplesmente sensacional. Os programas online para conseguir fazer as transmissões ao vivo. E, além do mais, com o nosso tia mackenzista, a gente consegue se utilizar de Photoshop, Illustrator, Premiere para conseguir fazer os nossos conteúdos do melhor jeito possível. E também horas complementares, que quem não quer horas complementares para fechar o curso, né, pessoal? Ajuda todo mundo. E sobre o nosso processo seletivo, para quem ficou interessado, é o começo de cada semestre. Então, fiquem ligados aí que a partir do meio do ano que vem, aliás, a partir do meio desse ano, ou seja, no começo do semestre que vem, a gente vai ter nossas vagas abertas. A gente divulga tudo certinho pelo Instagram do Arquibancada em especial, que é @arquibancadamac, então não deixem de acompanhar por lá, tá bom? Bom, falar um
Vamos falar um pouquinho dos nossos programas. A gente hoje conta com 4 programas fixos, né, e recorrentes. A gente tem o Arquibancada FC, é o programa que a gente fala de futebol. Ele acontece todos os dias de segunda a sexta, às 6h30 da tarde, ou com uma pequena mudança de horário. A gente tem o Arquibancada Zone, que é um programa que a gente usa para falar de NFL e NBA. Então, é mais um dos programas que a gente criou com o decorrer dos semestres. A gente tem o Arquibancada na Pista, que a gente também dedica para falar de Fórmula 1, para falar um pouco sobre o mundo das corridas. E tem o Arquibancada Fight, um dos nossos mais recentes projetos, que a gente usa para falar sobre o UFC e MMA, que é um dos projetos criados por nós, que se você pensa sobre entrar no Arquibancada, quer falar sobre o seu esporte, seja vôlei, tênis, a gente sempre abre para novos programas. Então, se sinta à vontade, sinta-se bem-vindo para querer criar o programa sobre o que você quiser e falar sobre o esporte que você quiser. Perfeitamente. Aí está um exemplo dos nossos programas ao vivo. A gente faz as lives nesse modelo, pelo StreamYard, que é um aplicativo muito legal, um site muito legal que a Arquibancada tem acesso para fazer as lives. Pode passar, professor. Aí temos a Rádio Mackenzie, que é um espaço incrível, que a gente tem um programa de terça às 11h30 na Rádio Mackenzie para falar sobre os mais diversos assuntos. Hoje teve, inclusive, nosso Guilherme Girão participou. Aqui a gente tem algumas das artes que a gente divulga. Essas artes, por exemplo, foram criadas a da direita da esquerda para vocês pela Isabela, que entrou semestre passado, conseguiu uma evolução gigante e é uma arte sensacional. E a direita o Lucas, que também entrou junto comigo no Arquibancada e que já consegue fazer uma arte numa qualidade dessas. Então, a gente vai vendo uma evolução tamanha de pessoas que vão entrando no projeto e que vão conseguindo se aperfeiçoar no que querem seguir. Bom, e as entrevistas, como a gente já citou, a gente já conseguiu algumas entrevistas muito grandiosas, inclusive os 4 estão convidados aqui, acho que depois a gente pode ter uma conversa depois da palestra, ver se rola um contato, alguma coisa, mas é uma das partes mais atrativas da Arquibancada também. E estão aí as nossas redes sociais, por favor, sigam a Arquibancada em todas as redes sociais para vocês ficarem por dentro tanto do nosso conteúdo, quanto para quem se interessou em fazer parte da nossa equipe, do processo seletivo que vai ser a partir do meio do ano, no início do próximo semestre, tá bom? É isso, galera, muito obrigado e vamos seguir com essa palestra desses 4 competentíssimos jornalistas. Valeu, obrigado. Então, dando sequência, tá aqui, Ranieri? Luísa, é isso? Por favor, Luísa, venha dar o seu recado aqui também, antes da gente iniciar a conversa com os nossos colegas, por favor. Então, gente, eu vou falar um pouquinho, tem mais ligação com a próxima palestra, que é mais sobre entretenimento, mas eu vou falar um pouquinho, assim, para quem não me conhece, eu escrevi um livro no meio do ano passado, e eu vou contar um pouco para vocês sobre o processo de criação e o porquê que a gente, quando está na universidade, a gente tem que testar de tudo. Seja já em entretenimento, seja no esporte, você tentar fazer projetos novos, porque esse é o momento que você tem para testar de tudo. Eu escrevi o livro, sempre me interessei muito por escrita, eu imagino que todo mundo aqui de jornalismo tem esse interesse, de alguma forma, e eu sempre estudei roteiro, mas quando eu estava no meio do ano passado, eu comecei a fazer um treino de escrita criativa, que acabou sendo muito jornalístico, porque eu escutava muitas das histórias que me contavam sobre estar perdida aos 20 anos. E aí eu comecei a escrever como se fossem contos de várias histórias que haviam me contado. Nisso eu tive a ideia de unir tudo num livro, aí eu criei por trás uma questão mais ficcional, por eu ter estudos de roteiro. E ele chama Perdida aos 20, para quem tiver interesse. E aí foi bem isso, eu fui começando a escrever bem como um teste de escrita criativa e no final eu decidi me arriscar nisso de escrever um livro. E é um pouco do que eu digo para vocês, assim, se arrisquem nessa época, que é o momento que a gente tem, assim, cria perfil. Eu tenho um perfil do livro, que é Perdida aos 20, _ no Instagram, também no TikTok. E é bom que você vai experimentando o que você aprende em aula. Então, eu tenho aula de jornalismo digital e narrativas transmediáticas. Aí você treina o que você aprende na prática e isso vale para todas as disciplinas. Então, um pouquinho assim, eu tenho os exemplares, se alguém tiver interesse, me siga, porque eu falo muito sobre escrita, assim, mais do que do livro, eu gosto de comentar sobre meus estudos de escrita, como que eu uso o que eu aprendi em aula para uma questão mais literária. E é isso, gente. Obrigado. Muito bem, obrigado, Luísa. O professor Norberto, no final dessa sessão, vai dar um recadinho para vocês. A gente fez uma inversão, até porque ele é o nosso coordenador dos cursos de pós, né? Nós temos um curso de pós de entretenimento e mídia, que é um sucesso. E, assim, dando um spoiler muito leve, vem aí uma novidade na área de pós em esporte, tá? Então, o professor Norberto vai contar depois da sessão, até porque ele também já vai falar com a galera que vai assistir a última mesa, que vai falar de entretenimento. Muito bem, pessoal, nós vamos começar agora para valer a nossa terceira mesa do dia, né? Os rumos do jornalismo esportivo, com os nossos 4 convidados aqui. Então, vamos lá. Estão conosco nessa sessão a Beatriz Cesarini. Obrigado, Beatriz, por estar conosco. Salva de palmas para ela, pessoal. Muito obrigado.
Está conosco também a Roberta Cardoso. Obrigado, Roberta, por estar aqui conosco. Está conosco o Vinícius, que ficou do meu lado, muito bem, corintianos sempre juntos. Obrigado, Vinícius. Não posso, a gente não perde a chance, né, de fazer essas piadinhas no esporte. Mas vamos lá. E também está aqui conosco o Breiler, querido parceiro de vários eventos, Breiler Pires, muito obrigado. Eu tenho aqui no meu celular um perfil deles, mas eu vou fazer uma inversão, porque aí eu acho que pode ser mais dinâmico, aí vocês valorizam o que querem valorizar, e aí alguma coisa que de repente está nesse mini currículo vocês nem acham tão relevante, a gente faz uma inversão. Então, nós vamos começar essa conversa. Eu acho que numa primeira rodada, né, a gente está falando de rumos de jornalismo esportivo. Então, a ideia no início é a gente provocar quem está aqui com a gente para poder querer perguntar, conversar. Então, vamos começar por aí. Eu ia ler isso aqui, mas falei, não, vamos fazer diferente. Falem de vocês. A gente está falando de rumos. Que rumos vocês tomaram e como chegaram onde estão hoje? Vamos começar por aí, pode ser? Quem topa iniciar? Pode ser. Beatriz, Roberta. Deixa eu passar para cá para facilitar para vocês e eu vou lá. Oi, gente. Boa. Estão me ouvindo bem? Bom, sou a Beatriz, né, como o professor já apresentou. E eu comecei no jornalismo esportivo, na verdade, porque eu sempre quis isso, né? Com 12 anos eu já escolhi o jornalismo e o esportivo. E aí eu já fui atrás de tudo que eu podia, né? Acabei entrando na Casper, mas eu sou legal, né? Imagino que tem essa rivalidade. E aí lá na Casper mesmo eu já fui atrás, né? Então o programa que eles falaram, Arquibancada, é super legal. Eu acabei entrando num programa de rádio lá, que era o Nordeste Futebol Clube, fazia umas transmissões de esporte, né, de futebol e tudo mais. E eu ia lá de fins de semana, trabalhar de graça lá para pegar experiência. E aí, com isso, eu acabei conseguindo estágio na Gazeta Esportiva. E fiquei 2 anos lá, até que entrei no UOL. E lá na Gazeta Esportiva eu já tive a experiência. Já ia em cobertura de time, cobri o Copa do Mundo de 2014. E aí, acabei entrando no UOL por causa dessa experiência, né? E aí, no UOL, a gente vai entrando pelos rumos, né? Como o professor falou, tem vários rumos a se seguir, né? O futebol, dentro do jornalismo esportivo, é a grande porta de entrada, mas a gente sabe que ele, às vezes, é mais restrito e tudo mais, tem mais concorrência. Então, eu acabei pegando um caminho, meus chefes até falam, um pouco torto, né? Eu fui fazendo um pouco de tudo, fazendo matéria sobre pessoas da televisão, do mundo esportivo, fui fazendo matéria sobre esportes olímpicos, e aí falaram que eu acabei me tornando uma especialista em seres humanos. E aí, em 2016, eu fiz minha primeira Olimpíada como freela no UOL, em 2021 eu fui para o Japão, e agora eu vou para Paris esse ano. E aí, uma das matérias que eu também acho importante, né, a gente comentar aqui, que eu fiz recentemente, que teve destaque, e que acho que é um reflexo das mulheres, mais no jornalismo esportivo, foi sobre o caso Anthony. Não sei quem soube, mas o Anthony ele está sendo denunciado, né, de agredir uma ex-namorada dele, e eu acabei falei com essa mulher, encontrei as provas, e aí a gente divulgou essa matéria, acabou sendo comentada pelo mundo inteiro, acabou cortando o Anthony da seleção brasileira. Então, acho que esse é um reflexo, né, os novos rumos e as mulheres cada vez mais no esporte, né? É isso. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz, pela fala inicial. Já trouxe várias questões aí para a gente conversar. Roberta, tudo bem? Pode ser você? Então, vamos lá, Roberta. Obrigado por estar aqui conosco. Oi, boa tarde. Bom dibre, como a gente fala lá no Dibradoras. Eu queria agradecer aqui o convite de estar com vocês aqui. Muito importante essa troca com os alunos. Falando um pouco da minha trajetória, eu sempre fui uma garota que gostei muito de ler e de escrever. E meu caminho no jornalismo foi muito por essa predileção, assim, nessas áreas. E também porque meu irmão já era jornalista também. E aí eu queria fazer educação física, né? Mas a minha mãe não deixou, falou que eu ia ganhar um pouco de dinheiro. Mal sabia ela, né? Enfim. E aí falou, faz jornalismo, seu irmão tá lá, você gosta de ler, escrever, ele te ajuda. Então eu falei, tá bom, não tendo matemática, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fiz jornalismo, me formei na São Judas. E antes de chegar no jornalismo esportivo, é importante falar que eu cresci numa casa que respirava futebol, né? De pai e irmão que jogavam em várzea. Eu ia para o estádio muito cedo, com meu pai, principalmente. Então, eu nem tenho essa memória de... Quando foi a primeira vez que você foi no estádio? Eu não sei, porque eu vivia com ele na várzea, eu vivia com ele indo para o estádio. Então, era uma coisa muito natural, né?
Então, cresci vendo, aprendendo muito sobre isso em casa. Mas os meus caminhos, depois que eu me formei, foram bem diferentes. Assim, eu trabalhei por 14 anos com assessoria de imprensa. Eu sei que não é fácil. E eu trabalhava, basicamente, trabalhei em várias editorias, assim, mas, basicamente, eu trabalhava com gastronomia. Eu trabalhei... Você gostou? Eu não como nada. Era ruim para mim, que vocês não fazem ideia. Eu atendi por 14 anos restaurantes, assim, dos mais diversos segmentos. Mas não era uma coisa que eu amava fazer, assim, né, e tal. E aí eu comecei a pensar em formas de trabalhar com aquilo que eu mais gostava e que movia meu coração, que era futebol, né? Principalmente futebol. Gostava de todos os esportes e tal, mas o meu foco era futebol. E aí que eu encontrei algumas mulheres aí na minha trajetória, nessas idas aos estádios da vida. E a gente acabou fundando o Vibradoras em 2015. Nós não éramos amigas, nós nos conectamos por causa do futebol em grupos de discussões no Facebook, onde tinha, sei lá, 200 homens e 15 mulheres. E sempre que tinha um assunto e a gente opinava, a gente era muito silenciada e, né, nossa opinião era muito contestada. E aí a gente se conheceu muito indo para estádio, frequentando o Museu do Futebol. E aí a gente acabou montando o Vibradoras em 2015 para ser esse espaço de presença da mulher no esporte, né? O nosso foco principal é o futebol, mas a gente acaba falando de outras modalidades. Mas não é um portal, um veículo que cobre hard news, né? Porque se eu cobrisse hard news, eu ia fazer igual o UOL, fazer igual o Terra, fazer igual diversos portais. Então a gente puxa muito pela pegada comportamental, né? De falar da presença da mulher no esporte, de cobrar por que elas não participam, cadê as mulheres nos cargos de liderança, por que as mulheres são agredidas, por que as mulheres são desqualificadas, por que a opinião delas não vale, cadê as mulheres comentaristas, brancas, negras, cadê as locutoras, cadê toda essa gente, né? Então, a gente começou em 2015 muito por isso. E, desde então, a gente se dedica a essa cobertura, especialmente do futebol. Então, a gente cobriu a nossa primeira Copa do Mundo em 2019, na França. A gente foi para Tóquio também. Estamos lutando para ir para Paris, para fazer a cobertura dessa primeira Olimpíada, que promete ter maioria de atletas mulheres do que homens. Então, o resumo é esse. Muito bem. Obrigado pela sua fala, Roberta. Vamos, então, agora, já que você já falou de assessoria, vamos de Vinícius, então. Vamos lá, Vinícius, fala um pouquinho aí. Vamos falar da parte triste, né? Não, será? Brincadeira, gente, é legal. Vamos lá. Brincadeira. Boa tarde, eu sou o Vinícius, trabalho no Corinthians, na equipe feminina de futebol do Corinthians, especificamente. Estou lá desde 2017, sou formado em jornalismo e formei em 2012, e esse é aquele momento triste que você vê a carinha deles, ficam pensando assim, 2012, estava em casa, tá? Eu estava formado. Não, foi ontem. Foi ontem. Mas eu tive diversas passagens por diversos meios de comunicação e formas diferentes de fazer jornalismo. Eu comecei na Federação Paulista de Futebol, em 2010. Lá fazia matérias para o site, cobria diversos clubes. Comecei a cobrir o futebol feminino nessa época, cobria o Centro Olímpico nessa época e dos caminhos, né, que o jornalismo e que a vida nos levam, fui acabar trabalhando com toda a comissão do Centro Olímpico anos depois, que é a atual comissão da Seleção Brasileira, né, comandada pelo Arthur. Depois fui trainee na RPC TV, na Globo de Curitiba. Uma experiência muito boa também, que me deu muita vivência de diversas áreas e diversas formas que a gente pode atuar dentro de uma redação. E aí passei a fazer várias coisas. Fui para a Press FC, onde eu fiz assessoria pela primeira vez. Depois Rádio Jovem Pan, onde eu fiz o Jovem Pan no Da Bola por 1 ano e meio, mais ou menos. E é a melhor escola de todas, é o rádio. O rádio te dá suporte para você conseguir viver tudo que você vai viver de desafio dentro do jornalismo. Então, fiquei 1 ano e meio lá na Jovem Pan, fazendo Jovem Pan no Mundo da Bola. Nesse meio tempo, trabalhei na organização dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Depois, fui para o Audax. E lá começa a minha trajetória com esse time feminino do Corinthians, porque na época se tinha uma parceria entre o Audax e o Corinthians.
Ali eu acabei virando assessor desse time e um tempo depois o time migrou diretamente ao Corinthians, eu fiquei com o Corinthians também. E então, desde então, eu tenho participado, acho que, de um dos maiores expoentes da revolução dessa modalidade. Eu lembro que quando eu comecei, lá em 2017, as vibradoras estavam lá, tinha um ou outro veículo lá, e mais ninguém cobria. Assim, qualquer oportunidade que a gente tinha de colocar o time na mídia, de mostrar que esse time existia, que mostrar que a modalidade estava ativa, que tinha um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, que nós íamos jogar uma Copa Libertadores. Qualquer oportunidade era oportunidade em 2017. E aí, hoje, a gente corta para 2024. Estávamos há algumas semanas em uma terceira rodada de Campeonato Brasileiro, jogando na Neoquímica Arena, um palco de Copa do Mundo, de abertura de Copa do Mundo, um jogo exclusivamente do futebol de mulheres, e nós tínhamos de imprensa de colegas quase 70. Numa sexta-feira, feriado, temos que levar em conta que as grandes mídias cobrem muito pouco ainda o futebol feminino. Então, a mídia independente, as pessoas que vão lá, elas vão com o seu dinheiro, elas vão com o seu tempo ali, gastar o seu dinheiro, o seu tempo, para poder fazer essa cobertura, e nós tínhamos quase 70 pessoas ali. Então, a verdade é que o jornalismo nos leva para meios que hoje, quando eu me formei, eu não imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje e que eu iria viver o que eu vivi hoje, nesse tempo todo, especialmente nesses últimos anos com o Corinthians. Então, é muito legal. Eu brinquei que é a parte chata, a assessoria, mas não é legal. É legal você ajudar os colegas, é legal você ver a coisa acontecer e saber que você fez parte também daquilo. E durante aí essa mesa a gente vai falando mais, mas em resumo, essa é a minha experiência até aqui. Muito obrigado, Vinícius, muito legal, obrigado mesmo. Enfim, vocês três, eu acho que a gente não tinha se encontrado, então foi muito legal conhecê-los e é um prazer reencontrar o Breila, com quem a gente já fez vários projetos, várias mesas, né, Breila? Então, fala um pouquinho de você para a galera que talvez não te conheça tão bem e sua trajetória com o esporte. Bom te reencontrar. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Patrícia, professor Anderson. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para participar de um bate-papo. E eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Eu me formei em jornalismo em 2009. E fazer jornalismo, para mim, está muito ligado a uma questão familiar, afetiva, porque uma das primeiras memórias de vida que eu tenho é frequentar gráficas com meus pais. Eles são gráficos e, na época de infância, ali eu não tinha com quem ficar e eles me levavam. E eu adorava folhear um jornal assim que saía da máquina, com um cheirinho de tinta. Aquilo ali, para mim, era uma coisa mágica. E eu acabei decidindo fazer jornalismo porque o meu sonho era trabalhar num jornal impresso, porque eu guardava essa memória como algo muito legal e, de certa forma, empolgante para mim. E é curioso porque a minha mãe, ela imprimia esses jornais, catálogos, e não sabia ler. Minha mãe tinha, até hoje, tem um pouco de dificuldade, que ela cursou até a terceira série só. Eu faço parte da primeira geração da minha família que se formou num curso superior. E o jornalismo surgiu nesse contexto, de uma coisa apaixonante de infância, que eu queria trabalhar. Então, ao contrário da Bia, eu não tinha como grande objetivo de carreira trabalhar no jornalismo esportivo, mas foi algo natural, por eu ter afinidade, por gostar principalmente de futebol. E o meu primeiro trabalho na área foi no jornal Lance, lá em BH. O Lance tinha uma editoria e uma redação de esportes lá em BH. Eu trabalhei em 2007. E em 2009 eu comecei a fazer matérias para a revista Placar, cobrindo o Cruzeiro e o Atlético de lá. Fiquei 1 ano e meio até que surgiu uma vaga aqui em São Paulo, me chamaram para trabalhar aqui, eu fiquei 5 anos na revista Placar. Foi minha grande escola também, porque chegar na Placar para mim foi uma realização, porque para uma pessoa que queria trabalhar com jornalismo impresso, chegar na Placar era o auge, porque eu cresci lendo a Placar, de certa forma aprendi a ler com a Placar.
e foi ali talvez o período em que eu mais me realizei como jornalista. Depois da Placar, eu passei pelo El País. O El País tinha uma versão brasileira. Eu trabalhei 4 anos no jornal El País, cobri esportes, mas lá a gente acabava fazendo de tudo. E na época do El País, eu já tinha entrado na ESPN, foi minha primeira experiência na TV, a ESPN, continua até hoje lá. E hoje eu concilio a ESPN editando a versão brasileira do The Players Tribune, um site que foca muito em contar histórias de atletas, principalmente focando no lado humano dos atletas, e também como colunista de esportes do terra. E uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira foi justamente não ter como objetivo trabalhar no jornalismo esportivo, porque desde o princípio eu queria ser jornalista, antes de tudo. Então eu sempre me considerei, embora a minha trajetória tivesse me levado mais para o lado do esporte, eu sempre me considerei preparado para cobrir qualquer coisa. E isso, para mim, foi muito importante, principalmente na época do El País, porque lá eu tive que cobrir vários assuntos, política, economia, época da Lava Jato, Vaza Jato. E eu lembro, uma das coberturas mais marcantes para mim foi ter ido para Janaúba em 2017. Não sei se todo mundo aqui vai se lembrar, teve um incêndio numa creche, várias crianças morreram nesse incêndio, e eu fui para lá cobrir. E aquilo era diferente, eu estava acostumado a frequentar estádios, tinha acabado de cobrir a Copa aqui no Brasil, Olimpíada. Estar naquele cenário foi algo impactante, mas, ao mesmo tempo, ali eu me realizei ainda mais como jornalista, sabendo que, quando acabou, baixou a adrenalina, que eu fiz uma boa cobertura, uma cobertura humanizada de uma tragédia, e ali eu tive a real dimensão de que, poxa, eu cumpri o meu objetivo, que era, antes de tudo, ser jornalista e estar preparado para trabalhar em qualquer editoria. E nesse período na Placar também já tinha sido muito valiosa essa construção de carreira, de não focar só no esporte, porque na Placar, de certa forma, eu tive a oportunidade de fazer várias matérias, ganhei prêmios de jornalismo com elas, que tinham de tudo menos esporte. A gente usava o esporte para tratar de direitos humanos, de política, de igualdade de gênero, de igualdade racial. Então foi, para mim, um grande marco, né, da minha carreira, e foi justamente sou muito feliz e realizado de trabalhar com esporte, mas, ao mesmo tempo, se eu precisar amanhã migrar para uma outra editoria, trabalhar com outro assunto, eu me sinto preparado, porque eu vejo que, no fundo, a gente realmente, quem quer ser jornalista, não deveria só focar em uma área, embora o sonho, né, de trabalhar numa editoria ainda mais tão apaixonante quanto o esporte seja plenamente legítimo, mas a gente pode realizá-lo também tendo mais bagagens de vida, que, para mim, pelo menos, foi muito importante. Maravilha, Breila. Obrigado pelo depoimento. Pessoal, daqui a pouco eu vou só fazer uma pergunta dentro desse papel aqui de, né, mediar, mas já para gerar bastante questões, que eu já vi várias, já anotei várias aqui, mas quero que vocês perguntem, falem, interajam com eles, tá bom? Só para a gente aquecer um pouco mais essa conversa, eu só falo final, Breila, vai muito ao encontro de uma fala que foi da Beatriz, na primeira convidada nossa aqui. Logo no início ela falou uma frase que eu achei incrível. E é interessante porque, olha o tema, né? Me permito até voltar, né? Os rumos do jornalismo esportivo, aí o Ranieri colocou aqui para a gente como provocação, né? Velocidade nas mudanças, o streaming, virtual, presencial, toda essa coisa de tecnologia que eu amo, quem já teve aula comigo sabe disso. Mas aí a Beatriz vira e fala assim, que se tornou uma especialista em seres humanos. Então, essa que é a pergunta, até reforçando um pouco o que o Breila já estava falando, que eu deixo para vocês 4. Quer dizer, nesse pensar sobre o futuro, sobre para onde o jornalismo esportivo está indo, qual o papel do ser humano nisso? Tanto nós, jornalistas, quanto atletas, torcedor, fã de esporte. O que vocês pensam que deve ser uma das missões do jornalismo esportivo neste contexto, com tantas mudanças tecnológicas? Vamos falar de ser humano, não de inteligência artificial. Depois a gente pode falar disso também, mas eu queria começar por aí com vocês. Fique à vontade, aí não precisamos seguir uma ordem, como vocês quiserem. A Beatriz que provocou aí com essa frase maravilhosa, se quiser começar. Agora começa. Quando a gente fala, né, de ser especialista em seres humanos, é isso. É o trabalho
que eu acho essencial do jornalista. É você ir para uma cobertura, ir para uma transmissão, e encontrar uma história diferente. Porque, como o professor falou, inteligência artificial, né, não vai encontrar uma história diferente. A gente vai conseguir. Então, trazer um outro lado, ir para um evento onde você consegue ver algo que não vai estar passando na televisão é o nosso grande desafio. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que lutar cada vez mais hoje em dia, porque é isso que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas leiam a gente, com que as pessoas assistam a gente e que não deixe a gente ser engolido pela tecnologia, né? Então, caçar essas histórias diferentes, ver o lado humano das pessoas, o lado humano, né, da cobertura, contar também esse outro lado, eu acho essencial para isso. Bem legal. Quem mais quer fazer algum comentário? Roberta, Vinícius, Breiler? Por favor, fique à vontade. Porque são múltiplos olhares a questão, né, dessa cadeia. No nosso caso, assim, pegando Vibradoras como um exemplo, que foi fundado por 5 mulheres que iam em arquibancada, que assistiam aos jogos, que discutiam análises e etc., a gente estava muito focado num universo de futebol masculino, né? Eu ia no estádio para ver jogos de homens. Eu ganhava camisa com nomes de ídolos nas costas. Então, assim, eu não cresci vendo. Eu via assistir pela televisão, quando passava. E aí eu acho que a gente fez uma grande virada, assim, no sentido de cobrir o que não era nicho, né? O que não era nichado. As pessoas, as atletas que estavam ali silenciadas, à margem, que apareciam de 4 em 4 anos nos grandes eventos. Em 2015, a gente tinha um campeonato brasileiro que era pouquíssimo visto, né? Falando de 2013 para cá, né? Nesse novo formato do campeonato brasileiro, porque ele aconteceu, depois ele parava, ele voltava com outro nome, aí o paulista também vinha, depois parava. E aí a gente viu nesse nicho a oportunidade de falar, de contar histórias que estavam silenciadas, né? E a gente nunca teve dificuldade para ir atrás de mulheres para falar de futebol. Então, eu lembro que a gente começou também muito impulsionado pela Copa de 2015, que ninguém assistia, porque só estava no Sport TV e pouco se falava sobre isso. Então, a gente aproveitou esse gancho de Copa do Mundo e a gente recebeu um convite para fazer um podcast sobre a Copa do Mundo na Central 3. Eu nem sabia o que era podcast em 2015. Eu falava, gente, mas como é que eu vou ouvir um podcast? Onde é que passa? E aí todo mundo, não tinha podcast no Spotify igual tem hoje, tá? Em 2015, era outra coisa. Então aí a gente foi lá, eu nunca tinha feito um podcast. Aí eu entrei lá, Renata Mendonça, Angélica, Nayara, Júlia, que eram as meninas que fundaram. Vamos falar de Copa, vamos trazer as ex-atletas para falar de Copa, vamos convidar Juliana Cabral no primeiro episódio? Vamos convidar. Juliana Cabral foi capitã da seleção por muitos anos, medalhista olímpica. Oi, Ju, tudo bem? Você pode vir aqui dar uma entrevista? Claro, vou aí. Primeiro programa já com a Juliana Cabral. Segundo programa, quem que a gente vai entrevistar? Vamos falar com a Aline Pellegrino? Também, vice-campeã mundial, vice-campeã olímpica, capitã de seleção. Oi, Pelé, você pode vir aqui? Posso, vou aí. Vamos ligar para a Cici nos Estados Unidos, ver se ela pode participar? Vamos, Cici, você topo? Aí a gente falou, cara, essas mulheres querem falar. Essas mulheres sentem necessidade de contar a história delas. Por que a gente não está tendo dificuldade para fazer isso? Por que ninguém faz? Por que ninguém fala? Então, eu acho que, pegando o gancho, né, do professor, os caminhos que se bifurcam, eu jamais imaginaria que eu fosse trabalhar com futebol de mulheres, porque eu passei a minha vida inteira vendo e comentando futebol de homens. Eu fazia coleção de figurinha, eu batia figurinha com os meninos no intervalo, eu jogava bola com os meninos na rua, mas sempre pelo viés dos caras. Então, acho que para a gente também teve essa mudança, né, quando a gente ampliou o nosso olhar. Porque, às vezes, a gente está batendo tanto numa tecla de, né, uma cobertura fazendo igual todo mundo faz, e para isso o mercado está saturado, né? Então, hoje a gente vê streaming rolando, youtubers, sei lá como é que fala esses nomes aí, eu preciso aprender essas coisas, que as pessoas assistem jogo vendo eles falar. As pessoas não querem ver o jogo mais, elas querem ouvir a opinião do Casimiro falando do jogo. Então, esse já é um outro caminho. Então, acho que a gente tem que estar atento e tentar sair um pouco do comum ali, né? Do olhar que a gente está acostumado, porque é isso, o jornalismo tem alguém querendo contar uma história. Você tem que estar preparado para ouvi-la né, e dar espaço para essas pessoas, porque mais do que escrever e falar, o trabalho do jornalista também é escutar.
E quando a gente começa a fazer futebol, trabalhar com futebol feminino em 2015, a gente não sabia nada. A gente foi aprender. E como que a gente aprende? Ouvindo, escutando. A gente ia em palestra do Museu do Futebol, que tinha 5 pessoas, com jogadoras fantásticas na mesa, e tinha 5 pessoas. E eram sempre as mesmas 5 pessoas. As mesmas pessoas que iam cobrir o Corinthians lá no começo. E depois tá diferente. Então é isso, né? Também se propor a mudar o olhar e a escutar e a aprender. Obrigado, Roberta. Uma coisa impactante da fala da Roberta é sobre dar voz a pessoas silenciadas e a grupos silenciados. E essa também é uma missão do jornalismo. Não existe jornalismo humanizado sem dar voz a pessoas silenciadas. E esse é um privilégio nosso. A gente tem o poder de dar voz às pessoas. E essa é uma responsabilidade grande. E eu lembro, acho que isso me remete também a uma discussão que é muito comum do jornalismo, que é sobre a imparcialidade. Muitas vezes a gente se apega a ferro e fogo a essa ideia e se perde justamente do lado humano, porque a gente é ensinado ali, desde o princípio da faculdade, a equilibrar as vozes, a ter sempre o outro lado. Mas qual é o lado que está sofrendo e está desequilibrado nessa história? E eu sempre lembro de 2 coberturas que foram marcantes para mim também, que foram a tragédia de Brumadinho, né, o crime socioambiental da Vale, e o incêndio no ninho do urubu do Flamengo, que matou 10 crianças. E fazendo matérias no El País sobre o caso, e o El País se propunha a ser aqui no Brasil uma forma de jornalismo diferente, de justamente abrir espaço para essas vozes e grupos silenciados. Lá a gente recebeu muitas críticas, e críticas principalmente do entorno, tanto da Vale quanto do Flamengo, de que a nossa cobertura estava desequilibrada, a gente não estava ouvindo o outro lado, e ouvir o lado onde 10 crianças foram mortas, que tinham um sonho de se tornarem jogadoras de futebol, ouvir o outro lado que, por irresponsabilidade, matou 300 pessoas e gerou um impacto ambiental que é sofrido até hoje pela população de Brumadinho. Então, a gente precisa entender também a nossa responsabilidade como meio de dar voz a essas pessoas e não se prender a uma falsa imparcialidade e não ajudar o lado opressor a continuar oprimindo, porque e isso vale para qualquer área. No esporte também, hoje, se a gente for cobrir o caso Vinícius Júnior, dando o mesmo peso para as falas dele e para os pronunciamentos vazios de La Liga, da UEFA, das instituições que são cúmplices do racismo na Europa, a gente não está cumprindo a missão básica e primária do jornalismo, que está no código de ética da nossa profissão, inclusive, que é defender os direitos humanos. E defender direitos humanos é dar vozes para essas pessoas que são oprimidas e frequentemente silenciadas. Maravilha, maravilha. Vinícius? Eu, na verdade, o que eu ia falar vai muito de encontro com tudo que foi falado aqui. Eu acho que o grande segredo, o grande papel do ser humano daqui para frente vai ser inovar. E inovar sempre foi o grande segredo do jornalismo. Quando se fala da Players Tribune, a Players Tribune humaniza o atleta que é colocado como um deus, às vezes. E humaniza, é uma pessoa. Quando a Bia traz o caso do Anthony, se mostra que o atleta não é aquele deus que ele mostra nas entrevistas, que ele quer aparecer e transparecer para as pessoas. As vibradoras, quando chegam para falar de mulheres no esporte, elas inovam também. Porque ninguém falava sobre mulheres no esporte. Ou se falava era de uma forma extremamente jocosa. Então, o papel do humano, na minha opinião, é inovar. E não inovar só com as mídias várias que aparecem todos os dias e formas diversas de fazer uma cobertura, de fazer uma matéria, de trazer um lado, enfim, não só isso. Mas inovar também no que falar, como comunicar. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu lembro que em 2017, quando eu chego lá no Corinthians, e um pouquinho antes também, a Camila já trabalhava lá também na comunicação, e nós não tínhamos transmissão dos jogos. E nós começamos a transmitir. Primeiro do nosso celular, depois
fomos melhorando ali a estrutura, e em 2017 o clube, de uma forma inovadora, começa a transmitir pela sua rede social os jogos da equipe feminina de futebol do Corinthians. No Facebook, exatamente. Muita gente assistiu assim. Nós fizemos uma temporada inteira, assim, com jogos em casa e jogos fora. E foi uma inovação. No ano seguinte, todos os jogos do Campeonato Paulista já eram transmitidos pela Federação Paulista de Futebol. E hoje nós ainda estamos nessa luta ainda, né, das transmissões, mas já é muito mais fácil você acompanhar as partidas. Então, tudo parte de uma inovação. E sempre vai ter espaço para inovar, e é o ser humano que vai ter que inovar. Muito legal, obrigado, Vinícius. Gente, tem perguntas aqui para ficar horas com eles, mas eu acho que agora é hora de abrir para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta já de início? Tem alguma colocação, alguma questão? Opa, obrigado pelo apoio aí. Boa tarde, meu nome é Vinícius e uma dúvida que eu tenho do jornalismo esportivo, embora eu não vá seguir nesse ramo, é que toda vez que eu falo assim, de futebol com os amigos, com o pessoal assim, com famílias, ou até mesmo com o pessoal mais velho, falo alguma coisa assim que às vezes possa ser um pouquinho chocante, mas o pessoal fala assim, você jogou aonde? Chutou bola aonde? Fez o que já na vida? Joga na várzea e aí? E eu queria saber como que uma pessoa que segue o jornalismo esportivo possa meio que driblar isso e dar sua opinião mesmo que seja chocante, porque quando a gente fala de economia, beleza. Fala de política, beleza. Por que de esporte é diferente? Bom, vou puxar essa do Vinícius, porque hoje trabalho como comentarista na ESPN e muita gente que tem essa ambição de trabalhar no jornalismo esportivo também geralmente gosta mais ou acompanha mais o trabalho de comentarista. E é interessante porque quem olha de fora acredita que o cara é comentarista, ele chegou ali, não jogou bola, ele está falando pelos cotovelos, mas há toda uma construção de quem chega à função de comentarista. É muito raro alguém começar já como comentarista. Hoje, até com as redes sociais, isso tem sido um pouco mais fácil, mas no jornalismo convencional, a maioria já roeu o osso como repórter de campo ou fazendo reportagens como a Bia, a Roberta no Vibradoras. Então, não é do nada. E essa construção anterior, antes de chegar a ascender como comentarista, é fundamental, porque hoje, se as pessoas param para assistir a ESPN, é porque, de alguma maneira, a ESPN passa uma autoridade sobre esportes, e essa autoridade é construída por todas as pessoas que estão ali, dando a cara no vídeo, as pessoas que fazem os programas no dia a dia. Mas muito da nossa autoridade para falar é de quem esteve muitas vezes em porta de vestiário, de quem conversou inúmeras vezes, não só com atletas, mas com dirigentes, com técnicos. E essa bagagem vai te dando não só maturidade, mas também malícia para entender várias situações. Então, eu sempre digo, a pessoa que quer se tornar comentarista precisa trilhar um caminho como repórter, porque é a reportagem que vai te dar insumos, e até quem se torna comentarista jamais deixa de ser repórter. A nossa base sempre vai ser a apuração, seja de dados, estatísticas, e principalmente nesse contato com fontes, no dia a dia, conversando, ouvindo as pessoas, porque muito do trabalho de comentarista é de, como a Roberta falou, de ouvir as pessoas, de ter essa sensibilidade de entender um ponto, de contradizer, de tentar buscar uma explicação para as coisas, e não há como fazer isso simplesmente porque a gente gosta ou porque a gente acha que entende de futebol, economia ou qualquer assunto. É porque a gente desenvolveu ao longo da nossa trajetória autoridade para falar sobre isso, ainda que as pessoas possam questionar, possam divergir de opiniões. Mas as pessoas vão parar para ouvir se souberem que você também, mesmo que não tenha sido um ex-atleta, e o ex-atleta traz muito, acrescenta bastante por ter tido essa vivência, mas a gente tem o privilégio da vivência do outro lado, a vivência do lado de fora do balcão. E isso só se constrói principalmente pela reportagem. E eu vejo, para mim, seria impossível ser comentarista sem antes
ter sido repórter e continuar sendo repórter. E acho que uma coisa importante também, que para mim é porque acontece muito, quando a gente fala de jornalismo esportivo no Brasil, nós estamos falando de jornalismo de futebol de homens. O jornalismo esportivo mesmo, os esportes tem muito pouca cobertura, muito pouco espaço. Mas falando do jornalismo focado no futebol de homens, você mexe diferente com a economia, que mexe com a vida das pessoas, diferente com qualquer outra editoria, o futebol mexe com a paixão. E quando você mexe com a paixão de quem está te ouvindo, a pessoa quer que você fale o que ela vai querer escutar, o que ela quer escutar. Então, muito parte disso também. Você está mexendo com a paixão e, às vezes, ela está ouvindo o que ela não quer ouvir. Mas isso não invalida o que foi dito, que você tem que ter um caminho muito longo, é importante você ter toda essa bagagem para falar com propriedade. E, infelizmente, vai ter quem não concorde, mas tudo bem, é assim, a vida é assim. Agora imagina para mulheres que vão falar de futebol. Perfeito. Nossa, mas aquele cara não joga. Mas você sabe quem é esse cara? Você sabe qual é o camisa 10 do seu time em 83? Como explica o impedimento aí? Tem que explicar. A mulher tem que explicar. Quantas vezes já recebi essa pergunta? Né? Do impedimento do impedimento é clássico. Ainda continua assim, desse jeito, nesse tom? Todo Uber que eu entro perguntam: você trabalha com esporte? Trabalho. Ah, mas você gosta mesmo, né? Mas sabe o que é impedimento? Não, tem que gostar. Você entende mesmo? É sempre isso. Não, e parece que futebol é uma coisa muito difícil de entender, né? O impedimento, uma linha traçada ali, como se a gente fosse o quê, né? Então, eu acho que a pergunta dele, para mim, me bateu nesse sentido, dele falar de futebol numa roda de amigos e, às vezes, ser, né, desqualificado. Que é como a gente se sente muito, né? Eu pensei nisso quando ele falou também. Eu pensei nisso também. Então, assim, pra gente, mulher, é todo dia. Você tem que... Nossa, mas você gosta mesmo? Nossa, mas como é que faz? Como é que você trabalha? Como que eu trabalho? Sou jornalista, trabalho como outros jornalistas. Então, acho que tem essa... Com mulheres tem essa pegada, né, do desmerecimento. A validação, a gente exatamente. tem que estar sempre, né, validando o que a gente sabe de futebol e de outros esportes, mas principalmente o futebol de homens, né? É sempre assim. E as pessoas esquecem que para a gente chegar lá, né, a gente também é torcedor, também gosta de esporte, também gosta de futebol, e teve toda essa base, né, na reportagem e tudo mais. Então, a gente une, né, nossa paixão pelo esporte, pelo futebol, e, de certa forma, está representando o torcedor lá, né? Então, assim... Mas é isso, para as mulheres é ainda pior, né? A gente, além de perguntar, mas você jogou? Sempre tem, nossa, é mulher, mas gosta mesmo? Nossa, mas para você, como mulher, até que fala bem, né, sobre futebol. Vem aqui para a rodinha falar para os homens também, sabe? Tipo, sempre teve isso, e aí já é desde que eu sou novinha, que eu já gostava de futebol, na educação física e tudo mais, já vem daí, né? Não, e sem contar que a gente está falando dos esportes, na minha opinião, não sei se todo mundo concorda, que é um dos esportes mais tóxicos que existe, assim, né? No sentido de paixão, as pessoas brigam por causa de resultado, as pessoas xingam jogadores que mudam de clube, é uma loucura, né? Sem falar em racismo, em machismo, em brigas homéricas, coisas horrorosas. Então, assim, eu sempre quis muito trabalhar com esporte. E eu acho que depois de 10 anos trabalhando com esporte, o meu olhar mudou muito, assim. Eu agradeço 10 mil vezes por trabalhar com esporte feminino, com futebol feminino. É outra modalidade. É outra coisa. Às vezes tentam fazer algumas coisas para ficar tóxico igual o masculino. E eu acho que isso, nosso papel é lutar contra. A gente não pode fazer... A gente não pode querer ser igual ao masculino em tudo. Sim. Em coisas, sim. A gente quer ter igualdade de tratamento, a gente quer lotar estádio, a gente quer que os jogos delas sejam em horários bons para as pessoas assistirem. Mas, assim, quando eu vejo uma cena de troca de camisas entre a Cris, que a Cris, jogando no Santos, trocou a camisa com a Grazi, jogando no Corinthians, e as pessoas massacraram porque a Cris vestiu a camisa da Grazi, que é do Corinthians, e ela joga no Santos. Sabe? Vocês não sabem a história dessas duas mulheres. Elas jogaram juntas, elas foram vice-campeãs olímpicas, elas têm um respeito um pela outra.
Como que pode a Cris vestir a camisa do Corinthians? Ela vestiu a camisa do Corinthians, gente. Ela trocou a camisa com a Grazi. A gente não vê jogador de futebol fazendo isso. Isso foi uma problemática que se criou e que eu achei muito pesado e muito feio. A gente não tem que copiar o que o masculino faz, porque senão daqui a pouco, imagina, a gente vai ser presa. Porque o que tem de jogador sendo preso aí por crime que comete, se a gente for copiar tudo que eles fazem, a gente vai acabar com essa modalidade. Então, para mim, trabalhar com futebol feminino é mais leve. E, para mim, o futebol está cada vez mais tóxico. Tanto que nem ir para estádio, nem ver meu time eu consigo ir mais, assim. Real. Excelente. Enquanto você falava, Roberto, estava pensando nisso, porque eu ia justamente perguntar qual o papel mesmo que o jornalismo esportivo pode ter, até do ponto de vista da sua missão de educar, né, de formar novos públicos, porque é uma comunicação muito violenta mesmo. O futebol é um território excludente, não estou nem comparando, pelo amor de Deus, o que as mulheres sofrem, mas mesmo os homens que não são muito bons de bola, eles são excluídos. É um território extremamente de comunicação violenta, né? E aí eu acho que até é uma questão interessante para o jornalismo, né? Como a gente contribui de alguma maneira para mudar isso, se é que é possível. Gostei muito da sua fala, obrigado. Pessoal, alguém quer mais perguntar? Vamos lá. Peraí. Licença. Cadê? Então, eu queria falar... Já localizei. Eu queria falar justamente sobre o machismo no futebol e como vocês lidaram ao encarar o machismo no futebol com todas as questões. Por exemplo, eu gosto de Fórmula 1 e só depois de 70 anos que foi abrir uma categoria feminina para a Fórmula 1. E vendo essa discrepância, é um absurdo gigantesco. Então, eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês como mulheres falando de futebol, tanto você que fala sobre futebol feminino, como é essa relação? Olha, o nosso dia a dia é falar de machismo. Assim, tem dia que eu falo, gente, hoje eu não quero viver, hoje eu quero ler um livro, hoje eu quero passar uma essência de lavanda e deitar. Porque, assim, a nossa sociedade, o esporte é reflexo da sociedade. Então, né, a gente vive machismo na sociedade, a gente vive casos, a gente presencia, a gente é racista na sociedade. Então, por que o futebol está livre disso? Não vai estar. Então, eu acho que, às vezes, ainda mais no nosso trabalho, falando assim, pelo Dibradoras, que vem com essa proposta de questionar, né, o porquê, cadê, o que aconteceu. Então, é muito o DNA do nosso projeto, né? Então, lutar contra isso, a própria Fórmula 1, MMA. MMA não é para mulher, né? O que é para mulher? É vôlei, é basquete. Isso cai muito na idealização dos Jogos Olímpicos, né? Quando a gente pega lá o Barão de Coubertin, a Olimpíada a Olimpíada foi proibida para as mulheres, né? Sim. E esporte como de contato também foi proibido até há pouco tempo, né? Exatamente. Porque era esporte que eles falavam que não era compatível com o corpo feminino. Então, isso foi lei no Brasil até fim dos anos 80, assim, né? Teve uma lei, na época de Getúlio Vargas, que a mulher não podia jogar futebol, não podia praticar lutas, não podia esportes de contato, de peso. Então, para quebrar esses anos de proibição, demora muito tempo, né? Então, por que a seleção feminina nunca foi campeã mundial? Primeiro, porque elas eram proibidas de jogar. Segundo, quando o Brasil já era tricampeão mundial, elas ainda não podiam jogar. Então, a primeira Copa do Mundo acontece em 91, gente. Quanto acontece a primeira Copa do Mundo masculina? 30, 20? 30? 30, né? Centenário. Então, o que vocês querem, né? Tipo, são mais de 100 anos negado o acesso ao esporte para as mulheres. Então, assim, não tem... acontece muito com a comparação da Marta. Mas a Marta ganhou o quê? Olha o Neymar, olha o Ronaldo. Porra, se a Marta crescesse com todos os privilégios e acessos que esses homens tiveram, talvez... Não só ela, né? Porque não é só um que ganha uma Copa, né? Exato. Foi só agora que uma ginasta conseguiu pôr o limite de tipo, não, eu não vou usar essa roupa, eu quero usar shorts. Exatamente. Porque é completamente vindo dessa cultura patriarcal e machista. Sim, até no vôlei teve essa discussão, uma época que elas jogaram de macacão. Eu acho que quem tem que escolher é a atleta, tá? Se ela consegue performar do jeito que estão pedindo para ela vestir e ela prefere, beleza. Se não tá, ok, né? Mas o esporte foi feito por homens e para homens por muito tempo, né? Então, quebrar esse ciclo é muito... A gente está vendo a Leila aí, né, gente? O que ela está causando, só
porque ela está falando algumas coisas coerentes ali, né? E questionando muito esse status quo. Não sou, assim, não sou palmeirense, muitos palmeirenses falam, né, de como ela chegou à presidência, que teve um negócio lá, que ela burlou o estatuto. Enfim, ela fez o que muitos homens já fizeram também, né? Então, e fazem, exatamente. Mas pelo fato de ser uma mulher, incomoda muito, né? Sim. Então, quando ela fala para um cara, não sejam histéricos, é o que falaram para a gente a vida inteira. Então, eu gosto de ver ela nessa posição por causa disso. Né? Não entrando no mérito se ela tá legal ou ilegal ali, mesmo porque eu não torço para esse time, não quero saber o que ela faz. Mas acho que é importante. Mas, respondendo essa pergunta, acho que a gente ainda tem que lutar muito, né, com o machismo, até na redação. Sim, Quantas mulheres estão lá cobrindo esporte? Acho que agora tem até mais. Agora tem mais, né? Mas quando eu entrei, por exemplo, lá na Gazeta, eu era a única menina. E aí é isso, a gente passa por coisas assim do tipo, você vai fazer isso porque você é mulher. Fica um pouquinho fora do esporte e faz essa sessão de filantropia porque você é mulher. Então, eu passei isso assim, né, desde o começo. E também, todo esse ambiente hostil no futebol masculino foi o que me afastou do setorismo, porque eu quis fazer jornalismo esportivo para cobrir futebol. Queria muito cobrir futebol, cobrir meu time, mas acabou me afastando, porque você chegava lá num treino, o ambiente é completamente, né, agora melhorou um pouco, né, mas já era bem hostil, você não conseguia nem comer, porque chegava comida lá para os jornalistas, os homens avançavam tudo lá e você acabava nem conseguindo chegar perto. Então, se você perguntava alguma coisa, te olhavam feio. Recentemente, eu até acabei indo numa coletiva e, quando eu fiz a pergunta, né, acho que era eu e mais outra mulher só que estava na coletiva de um time. E aí o dirigente, na hora, respondeu, nossa, uma mulher, que boa a sua pergunta, hein? Então, assim, até hoje a gente convive muito disso. E acabou realmente o futebol, que é minha paixão, eu acabei afastando, né, de cobrir o futebol por isso, porque é um ambiente hostil. Hoje em dia eu faço bastante esporte olímpico e é um pouco mais aberto, né? Apesar de que ainda no jornalismo esportivo tem muito homem, né? A gente ainda, na redação, a gente ainda sofre muito... vamos contratar uma mulher porque agora está faltando mulher. Então, ainda sofre um pouco disso, mas eu acho que a gente está evoluindo, está caminhando e assim, lutar para ser igual mesmo, né? Como a Roberta estava falando, a gente não quer ser melhor, a gente só quer também fazer a mesma coisa. E acho que é importante também que os homens que estão inseridos deem esse suporte às mulheres também e lutem contra isso. Porque aquela piadinha que é feita, ela é ruim, ela é tóxica, ela tem um efeito depois. Então, é importante que homens deem esse suporte para que as mulheres estejam ali, que elas sejam respeitadas, que seja validado o que elas dizem. Você falou da Fórmula 1, que tem uma categoria de mulheres agora. Eu achei importantíssimo o Verstappen chegar e falar, mas o carro é mais lento. Por que o carro é lento? Por que elas não podem correr com o mesmo carro que a gente está correndo? Então, é importante ter esse suporte também. E é importante que os homens tenham consciência de como é o ambiente para mulheres no esporte. Obrigada. Muito bom. Próxima pergunta. Vamos lá. Tem a lá e depois você, então. Isso. Vamos lá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Vitor e a minha pergunta para a bancada é a questão da linguagem no jornalismo esportivo, que vem mudando bastante. Por exemplo, antigamente não podia falar que time você torcia, era muito mais parcial, e aí a gente vê atualmente pessoas como o Thiago Leifert declarando ser São Paulino, falando do clube que torce, também por exemplo, antigamente era muito comum a gente ver jornalista de campo mesmo, indo lá de social, agora tem gente que vai de camiseta, bermuda. Eu queria saber se as empresas no mercado ainda cobram esse tipo de coisa, ou se já é menos restrito, mais leve. Bom, Vitor, hoje há uma mudança de fato, a linguagem tem sido cada vez mais leve, até algo motivado pela internet, pelas novas mídias, mas acho que um ponto aí que é sensível, que a gente precisa discutir, é que os espaços para fazer jornalismo hoje são cada vez mais raros. E esse é um problema, porque até quando a gente falava sobre o lado humano,
Hoje, cada vez menos se dá voz para outras pessoas. A gente tem, ainda mais com esse advento da figura do jornalista influenciador, é cada vez mais focado no próprio umbigo, no rosto, em figuras que, de certa forma, transmitem uma voz e dão um peso editorial. E cada vez menos a gente dá voz à fonte, a gente tem espaço para apuração. Quantas matérias investigativas no esporte vocês leram ou consumiram no último mês, no último ano? É cada vez mais raro. Então, nossa missão como jornalistas ou como pessoas que em algum momento foram picadas por essa paixão, às vezes até uma doença, do jornalismo, de querer fazer uma diferença no mundo, a gente precisa defender esses espaços. E o Juca, né, o Juca Kfouri, lançou uma questão polêmica, né, que ele fala que ele até você citou o Thiago Leifert, ele fala que a leifertização do jornalismo acabou sendo um processo ruim para a profissão. E eu concordo, e não é centralizando na figura do Thiago, que para mim é um grande comunicador, um cara que para o entretenimento funciona muito bem, mas na época em que ele trabalhou como apresentador no Globo Esporte, um programa histórico da Globo, que sempre teve muita visibilidade, que sempre foi referência na profissão, ele transformou aquele espaço que era de jornalismo em entretenimento. E o jornalismo foi esvaziado ali. Então é muito menos de fazer piada, de ter uma linguagem mais leve. E isso acontece há muito tempo. O Antero e o Amigão, por exemplo, no Sport Center da ESPN, sempre tiveram ali uma linguagem descontraída, brincaram um com o outro, mas na hora de precisar falar grosso, na hora de precisar questionar a CBF ou quem quer que seja, eles sempre fizeram. Eles nunca se omitiram nessa parte. Então, o que eu vejo que nós precisamos fazer, e principalmente vocês que querem entrar no mercado, é defender espaços de jornalismo, para que a nossa profissão não morra, porque cada vez menos a gente tem espaço e investimento no jornalismo, isso significa que o lado humano está comprometido. A gente vai dar menos espaço para outras vozes, para vozes silenciadas, e me preocupa muito essa realidade de redes sociais, de algoritmo, a necessidade, e não julgo jornalistas que vão por esse caminho, porque realmente o mercado tem sido cada vez mais cruel, mas sempre que nós tivermos a oportunidade de defender espaços para praticar e fazer jornalismo, a gente não deve hesitar. É totalmente possível fazer um jornalismo com linguagem leve, descontraída, com uma roupa ali menos formal, mas, ao mesmo tempo, que quando precisa ser combativo, quando precisa ser crítico, e esse é o ponto mais difícil hoje no jornalismo, as redes sociais impuseram uma necessidade de ter base de seguidores, e isso, para mim, é totalmente contra o princípio básico do jornalismo. A gente tem um colega na Argentina, Martín Caparrós, que é também um intelectual de jornalismo, que ele diz que hoje, cada vez mais, é preciso fazer jornalismo contra a demanda mais básica do público, que é contra o público. A gente fala muito do interesse público e isso se confunde com o interesse do público. E no esporte, a gente está o tempo inteiro querendo saciar o interesse do público. E muitas vezes você deixa de ser crítico para não vou me comprometer, esse clube aí, se eu falar alguma coisa, vai me gerar problema, eu vou perder seguidores. E a gente não pode se prender a isso. O nosso parâmetro de sucesso não pode ser número de seguidores. Tem de ser a nossa consciência de que a gente está praticando nossa profissão, o que manda o código de ética dos jornalistas, e não necessariamente essa sanha, principalmente motivada por algoritmos, de querer ficar bem com a opinião do público e de torcida. Quem trabalha no esporte, ainda mais com opinião, o básico é, muitas vezes, contrariar opiniões, porque até muitas vezes você vai ter de remar contra a maré e falar, não, esse treinador não merece ser demitido, porque o trabalho dele tem isso, e a torcida está querendo a cabeça do cara. E faz parte da nossa profissão, na maioria das vezes, remar contra a maré. Se a Roberta cita, a Bia reforça que o futebol é um meio tóxico, é um meio desigual, a gente precisa, como jornalistas, lutar contra esse problema. E lutar contra esses problemas do esporte, da sociedade como um todo, implica em, muitas vezes, desagradar. E a lógica de redes sociais hoje tem sido o oposto.
de agradar, de montar base de seguidores, e a gente não pode se perder nesse meio do caminho. Legal ter inovação, ter novos meios de expressão, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, de certa forma, proteger a essência do jornalismo, que é questionar, criticar e, de certa forma, na maioria das vezes, contrariar o poder. É isso? E sobre essa questão de falar também o time, né? Como o Vitor estava falando, eu acho que é uma questão, né? Falar o time vem muito da violência que o futebol traz, né? Então, muita gente não fala, principalmente quem aparece na televisão, né? Acaba que não revela o seu time porque tem medo de ter violência, sofre ameaças. E já antigamente também, né? Costumavam perseguir, né? Quem sabiam qual é o time, né? Não sei, antigamente, quando eu ia no estádio, né, lá no Palestra Itália, toda vez que a gente ia embora, ia xingando um jornalista porque ele era corintiano. Então, era um grito conhecido, né? Então, eu acho que isso acontece. Mas eu acho que o que talvez, como, né, a gente estava falando agora sobre a rede social, as pessoas às vezes querem agradar, então conseguem revelar o time e criam uma base de torcedores daquele time, né? E se torna refém disso, de acabar só tendo que falar coisas que o torcedor quer ouvir. Por outro lado, o torcedor também tem que passar a entender que o jornalista, o comentarista que está lá, ele chegou lá porque ele gosta de futebol, porque ele entende de futebol e porque ele torcia ou torce para algum time. Então, não dá para entender esse negócio de ficar, né, tendo atitudes violentas com uma pessoa que torce para um time, né? Então, acho que é isso. Enquanto vocês falavam, eu estava resgatando aqui a frase do Milor, né? Que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, né? Enfim, tem que provocar um pouco, senão a gente vai começar a fazer uma outra mesa que é marketing de conteúdo, outro assunto. Enfim, quem mais, pessoal? Temos mais um tempo já começando a ficar restrito, mais uma ou duas perguntas, beleza? Oi, gente. Depois tem ele também, né? E é isso? Tem mais alguém? Acho que é o que dá. Então vamos lá, o professor Fernando quer perguntar também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Larissa, eu sou estudante de jornalismo do 4º semestre. A pergunta, talvez vire duas, talvez. Mas, primeiro, comentando nessa parte de humanizar o jornalismo e os caminhos esportivos, quando fala de jornalismo, pouco se fala sobre saúde mental. Recentemente, o Richarlison deu uma entrevista para o Fantástico falando que ele teve depressão pós perder a Copa do Mundo. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é tratar disso no esporte, sendo que é tão pouco falado. Acho, tanto para as mulheres, quando a gente pensa o que elas representam, homens principalmente, porque acho que tem aquela visão, homem não pode chorar, homem não pode sofrer. E então eu queria saber um pouquinho disso, de vocês, se jornalismo é realizado, mas num sonho inabalável. Muito legal. Comunicação Larissa. Violenta, né? É Larissa, né? Achei legal a pergunta mesmo, Larissa, porque a gente no Dibradoras, como a gente lida muito com um apagamento da história do futebol feminino, né? Muitas entrevistas que a gente fez com pioneiras e tal, e todas elas trazem esse traço de choro, de abandono, fui esquecida, e muitas delas não conseguiram nem tratar isso, né? Nem verbalizar direito, ter um momento de escuta. Hoje a gente fala muito em terapia, né? Graças a Deus, né, gente? Quem não faz terapia aqui precisa fazer, porque eu tô à base de terapia. Porque é importante, a gente precisa, mais do que o Hendrick mesmo falou que a terapia dele é Deus, né? Esses dias. Meu psicólogo é Deus. Então, assim, eu sinto muito por ele, porque Deus não vai receitar remédio para ele, Deus não vai falar umas coisas que ele precisa ouvir. E o processo da terapia é também você verbalizar, você se ouvir falar, né? Quando você traz esses problemas, você escuta. Então, eu acho que, falando da nossa parte, eu acho que a gente viveu muitos depoimentos dessas pioneiras esquecidas. Recentemente foi lançado um curta, né, da Aira Bonfim, falando sobre a trajetória dessas pioneiras, assim, e assistindo ao vídeo, é muito claro, assim, como o abandono permeou a vida delas, assim. Eu esqueci o nome do curta da Aira, mas depois eu busco aqui e falo para vocês.
E são pioneiras que não ganhavam dinheiro, que apanhavam dos pais, porque jogavam bola, porque eram tratadas como Maria Homens, onde já se viu mulher jogar futebol, estamos falando de década de 80, né? Que tiveram a chance de jogar, de defender a seleção brasileira e depois, querida, beijo, tchau, que não precisamos mais de você. Então, o esporte também, porque o esporte exige que o atleta seja uma máquina. O atleta vive por resultado. Então, se ele foi mal nessa Copa, como o Richarlison, ele já está preparando, sabe, a volta por cima dele, né? O próprio Ronaldo, que ele passou com lesões de joelho, como ele teve que lidar com isso, uma pressão absurda. E não é uma pressão só do atleta, é do entorno, né? Do staff, da mídia, do clube, da seleção. É uma loucura isso, né? E pegando pelo recorte feminino, a gente falou muito disso na Olimpíada de Tóquio, com a Simone Biles, né? Quando ela deixa claro que ela não vai competir em algumas provas, porque ela não está bem mentalmente, né? E traz essa parte de saúde mental é importante. E, assim, estamos falando do maior nome da ginástica mundial, né? Então, quando ela traz luz para esse tema, eu vejo que ela abre portas para um assunto também ser debatido, principalmente entre mulheres, né? Que também sofrem outras violências, né? Para além do desempenho. Então, eu acho que é uma pauta importante, e quanto mais Você vê, homens, Roberta, né? Quando a gente fala... Desculpa te interromper, mas só para aproveitar o gancho, você vê o jornalismo mudando? Esses dias eu vi uma entrevista do Milton Neves falando da depressão dele. Sim, perfeito. Eu vejo pouco, assim. Eu acho que ainda é um tema que ainda as pessoas tateiam muito para falar, ainda tem uma certa vergonha, ainda tem um certo preconceito, sabe? E tratadamente é importante, né? Então, eu vejo uma mudança, mas ainda é uma mudança muito pequena, assim, né? O próprio caso do Richarlison, comentarista, quando ele, sabe, vem a público falar... Imagina o quanto tempo ele viveu sendo oprimido quando ele era jogador de São Paulo, que ele não era aplaudido pela torcida, porque achavam que ele era homossexual, como se ele tivesse que falar. Gente, a gente não precisa falar o que a gente é, né? Eu não chego aqui falando que eu sou hétero. Por que alguém tem que chegar aqui e falar, oi, eu sou homossexual? Então, assim, é uma loucura isso que a gente vive, entendeu? E aí... a Joana de Assis trouxe uma entrevista muito legal com ele, falando sobre essa vivência, mas quanto tempo esse cara passou sendo oprimido, sendo silenciado, sendo julgado por nada? Então eu vejo o jornalismo falando disso, mas ainda muito, muito pouco, especialmente para homens, especialmente quando a gente fala de orientação sexual e tal. Depressão, busca por rendimento, acho que já é um tema que é mais fácil de falar. Mas quando são outros assuntos assim, eu acho que ainda tem muito tabu. Falando de dentro do clube, né, eu vejo que os esportes femininos são mais abertos a ter o trabalho de psicóloga, a ter esse cuidado com o psicológico de atletas. Os esportes masculinos, especialmente futebol, é muito fechado ainda. Ainda se ouve muita coisa como meu psicólogo é Deus, isso é frescura, isso é bobagem, eu não sou louco, isso se ouve muito. E no Corinthians, nós temos uma psicóloga que acompanha a equipe durante toda a temporada, e ela tem uma atuação tanto quando a atleta a procura, quando ela identifica, tanto quando ela identifica que a atleta precisa de alguma ajuda. E muitas atletas precisam de ajuda, porque são pressionadas externamente, tem a pressão da vida delas, então... A atleta que vem do nada, que chegou em um clube como o Corinthians, que hoje é o principal do Brasil, e não está rendendo. Então, na cabeça dela, aquilo é uma bomba. Aquilo é, eu cheguei e falhei. E não é assim. Então, se você não tem uma ajuda de uma psicóloga ali, realmente torna um ambiente muito difícil para a atleta. Mas no esporte masculino ainda é muito difícil. E, pegando o gancho da pergunta do professor, eu acho que a imprensa tem falado mais... mas continua, às vezes, com algumas falas que prejudicam muito o atleta, quem está no esporte. E, às vezes, não se tem ideia de como aquilo bate no atleta e como bate mal no atleta, e como faz mal para a pessoa, como faz mal para o ser humano que é o atleta. Só mencionando aqui, o nome do documentário é As Primeiras. Ele foi lançado recentemente, mas ainda está nessa transição de participar de mostras, os cinemas têm que demonstrar interesse para exibir. Então, quem quiser saber mais sobre esse doc, tem uma página, As Primeiras, a história das pioneiras. Também pode seguir a Aira Bonfim, que é uma pesquisadora de futebol feminino
muito boa e muito importante também para a gente. Obrigado. Gente, como a gente está entrando numa reta final, sua pergunta... Fernando, você queria falar alguma coisa também? Se quiser, se aproveita. Eu ia pedir que já fizéssemos as duas, aí a gente faz uma rodada final. Então, vamos lá, meu querido, por favor. Boa tarde, meu nome é Lucas Leão, eu estou no 3º semestre. É bem simples a pergunta, eu queria saber a paixão e o quão vocês perderam, porque, assim, particularmente vocês levantaram algumas críticas sobre a área. Conciliar essa questão paixão, paixão, trabalho e essa questão da área tóxica, que vocês levaram isso. Muito bem. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar falando porque eu trabalho no clube e eu tenho a sorte de trabalhar no clube que eu torço. Eu posso falar meu time aqui, não tem problema. Mas eu acho que a paixão pelo esporte, pelo futebol, você não perde. Porque se você não for apaixonado, é muito difícil você seguir na área, porque é uma área que exige muito trabalho, seja para quem está na redação, seja para quem está na assessoria, é muito difícil. O que acontece é que vira um trabalho, e como todo trabalho, você acaba torcendo por colegas que às vezes não estão naquele clube. Eu várias vezes vejo atletas que não estão em clubes, no clube, né, no Corinthians, estão em outros clubes, e eu torço muito por elas. Posso até dar um exemplo aqui, a Bianca Gomes, que está no Palmeiras. O que ela sofreu de depressão no Corinthians foi um negócio muito difícil. Assim, a nossa psicóloga fez um trabalho muito bom com ela, nós tivemos muito cuidado em conduzir toda a situação. E, eu torço para ela em qualquer clube que ela tiver. Hoje ela é atacante do Palmeiras. Então, eu acho que a paixão você não perde nunca. A questão é que vira um trabalho, em alguns momentos você acaba sendo racional. E é normal isso. Você consegue separar bem. Depois de um tempo você consegue separar bem. Eu lembro que quando eu entrei na Federação Paulista de Futebol, meu primeiro emprego, a minha chefe chegou e ela falava isso para todos que entravam, que era assim, do portão para fora você é torcedor. Daqui para dentro você não é fã de ninguém, você é jornalista. E isso eu fui levando na minha carreira e acho que ajuda muito. Eu cheguei a trabalhar no Palmeiras 1 ano. E para mim era normal, era um trabalho. E a paixão pelo meu time continua, pelo esporte aumenta cada vez mais, mas é racional. Eu acho que a gente consegue separar bem, né? Eu, torcedora do Palmeiras, eu queria trabalhar com futebol para trabalhar no Palmeiras, mas acabei que eu fui me afastando justamente por isso, porque falou, putz, vai se tornar um trabalho. Eu acho que talvez se eu virar setorista do Palmeiras, não vou conseguir mais ir no jogo com meu pai, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro ir no jogo com meu pai. Vou ter que ir no jogo trabalhando, vou ter que ficar 24 horas por dia ligada no time, tendo que fazer contato com o empresário, tendo que fazer... fica o tempo inteiro sabendo de tudo, né, do time, das coisas ruins também. Eu acabei me afastando até por isso, que eu falei, não, eu quero deixar o Palmeiras ali como meu hobby e vou seguindo por outras áreas, né? Mas é isso, eu também já tive a oportunidade de tanto ir no Palmeiras, quanto no Corinthians, no São Paulo, Atlético Mineiro, e é isso, a gente lá é um profissional e a gente acaba gostando também, ver as histórias lá, a gente fica... porque o jornalista é isso, é apaixonado por histórias, né? Por contar as histórias diferentes. Então, quando você vai num time, você esquece, né? Do que você é dentro de casa, da sua paixão específica por um time, e também curte, né? Trabalhar em outros lugares. Então, eu acho que vai por aí. A gente consegue separar muito bem, e a paixão pelo esporte, trabalhando com o jornalismo esportivo, não tem como acabar mesmo, porque é isso, são... muitas horas de trabalho, você trabalha bastante com isso, acaba não conseguindo se desligar, porque é uma paixão. Então, se você não gostar mais daquilo, vai ficar complicado. Falando um pouquinho, para mim, ficou melhor, assim, pelo fato de eu trabalhar com futebol feminino, né, que por muito tempo eu fui muito fanática, assim, de ir estádio e acompanhar, eu torço pro São Paulo. Mas hoje em dia, para mim, não consigo mais acompanhar como antes, assim, o futebol masculino, assim, assistir, parar, ver, porque
eu acho que o comportamento deles no campo é tóxico. Me dá desespero acompanhar aquela simulação, aquela demora, aquele se peitando toda hora, provocação. Tem mais firula do que jogo, entendeu? Diferente do futebol feminino, assim, as minas tomam porrada e segue o jogo, sabe? Tem VAR, ninguém fica rodeando a árbitra para falar 5 minutos. Então é um negócio que me cansa mesmo, não acho saudável. Então eu fiquei muito mais focada no futebol feminino, nas histórias, nas denúncias, nas cobranças, que eu acho que é para mudar o cenário. E aproveitando um pouco do que a Bia falou, assim, é importante também falar quando a gente vai cobrir grandes eventos, né? Que você fala, nossa, vou para a Copa. Nossa, que legal! Nossa, você vai ficar 40 dias na Austrália. A Austrália é tão linda. Eu não vi um canguru na Austrália ainda. Eu fiquei 40 dias agora na Copa, 30 e poucos dias, assim. E assim, gente, você vai tão pilhada, porque você tem que entregar um trabalho, que você tem que estar em coletiva, zona mista, ver o jogo, o que se passa na cabeça do treinador pro jogo. E assim, o futebol em Copa do Mundo, claro, e em Olimpíada também, por exemplo, o futebol não fica em Paris. Então eu vou para Paris cobrir o futebol. Eu não vou estar em Paris. Eu não vou ver nem a abertura de Paris, porque eu vou estar com o futebol que estreia um dia antes ou estreia em outra cidade. Não, você não vê nada. Nada. Você viu a Rebeca? Não. Eu vi a medalha da fadinha no quarto do meu hotel comendo uma barrinha e indo para um treino. Eu vi o Ítalo no VPN. Então, assim, quem trabalha em Copa, em Olimpíada, não vê Copa e Olimpíada. E eu acho um saco você ter que ir num treino para ver 15 minutos de treino. Aquelas mulheres correndo, batendo, tchau, obrigada. Eu falo, gente, por que eu vim aqui? Porque eu não tenho o que fazer, entendeu? Então, tem essa romantização também. Ai, que legal. Você consegue os ingressos pra gente? Uma camisa? Quero uma camisa da Tamires. Eu sei, você quer a camisa da Tamires. Então, tem isso, essa romantização das pessoas que acham que quando a gente está em cobertura, a gente está vivendo a cobertura ou aproveita. A gente não está, porque é trabalho mesmo. E o trabalho nessas coberturas é incansável. Tem o fuso. Na Austrália, eu demorei 3 dias para entrar no fuso. Eu acordava às 4 da manhã querendo almoçar. Porque eu levei 30 horas para chegar na Austrália. Então, assim, não tem glamour, galera. É horrível. Desculpe, é horrível. É muito legal, né? É muito bom fazer uma cobertura de um grande evento, né? Não se assustem. Não, cobertura de um grande evento é muito legal. É muito legal. Não se assustem, tá? É que assim, né? É um trabalho, né? Que você fica o dia inteiro trabalhando e não sabe quando é que vai comer. Mas, Beatriz... Eu fui lá para Tóquio... Aproveitando o que você está falando, eu já ouvi de estudantes, de alunos, eu queria trabalhar com esporte, mas eu não gosto muito de fim de semana. Gente, você quer trabalhar com esporte, não tem fim de semana. Desde não que tem aniversário do primo. Não, dia das mães, dia dos pais, não tem. Mas eu amei a fala do Breiler no sentido de, olha, antes de ser comentarista, você tem que ralar muito, você tem que fazer muita entrevista, você tem que ser muito repórter. Porque o que está acontecendo? Vou falar do ponto de vista nosso aqui de professor, né? Hoje, a gente, na primeira aula do curso, no primeiro semestre, a gente tem assim, em torno de 60% das turmas que querem jornalismo esportivo. É muita gente querendo jornalismo esportivo. Só que é o cara que ele quer o jornalismo esportivo sem trabalhar. Ele quer já começar comentarista, né? Ele quer começar narrador. Ele acha assim que jornalismo esportivo é sentar ali na bancada e dar a opinião dele no jogo. Mas quando você pede para ele fazer uma reportagem e trazer fontes legais, então veja bem, professora, né? É difícil, né? E, cara, assim, para você ser um bom jornalista esportivo, como o Breiler falou, primeiro você tem que ser um bom jornalista, primeiro você tem que ser um bom repórter, primeiro você tem que gostar de gente, primeiro você tem que se preocupar com direitos humanos, porque senão, desculpa, você vai ser um comentaristazinho, tá? Na minha opinião, mas você não vai ser um jornalista esportivo, tá? Então, assim, eu fiquei muito feliz com as falas aqui dessa mesa, a fala aí da Roberta, né? Olha... vai ralar, vai trabalhar muito. É legal, sim.
Mas não pense que não vai trabalhar, não pense que não vai apurar, que não vai reportar, que não vai ter que batalhar para conseguir fontes, cruzar essa informação, né? A não ser que você seja filho de alguém importante, tem um QI, sempre tem, né? Mas esses também não costumam durar muito, não, porque as pessoas percebem que o cara está lá porque ele é amigo de alguém, né? Então, assim, gente, é muito legal fazer jornalismo esportivo, mas, assim, atenção a esse recado, sério mesmo, assim, porque a gente vê até de ex-alunos nossos, que os ex-alunos nossos que estão bem hoje no jornalismo esportivo, eles tinham uma preocupação, em primeiro lugar, em serem jornalistas, em se preocupar com as pessoas, né? E por isso que eles estão no lugar legal onde eles estão hoje, né? A maioria desses que só querem a opinião de boteco, só quer o lado bom da coisa, se formaram e não estão na área. Então, pega essas dicas que elas são preciosas e, meninas, eu sou muito fã do Dibradoras, Roberta. Parabéns pela iniciativa. O caminho que vocês estão desbravando aí, dando força para a gente. Hoje de manhã também teve uma mesa aqui e eu vi uma fala parecida com o que a Roberta falou, de uma repórter dizendo que ela, quando tinha que entrevistar político, só que ela era jornalista de política, né? Ah, não, você não pode entrevistar porque você é mulher, deixa ele fazer, porque, né, é ruim uma mulher entrevistando um senador. Então, assim, por que a mulher não pode entrevistar um senador, né? Por que a mulher não pode opinar sobre um jogo? É terrível você ainda ter que ouvir isso. Eu achei que eu não ia mais ouvir isso nessa mesa. Mas, porque isso eu já estava ouvindo lá atrás, quando eu me formei, só que ainda estamos ouvindo isso, né? Então, que pena. Só queria fazer essa parte que eu estava com isso contido dentro de mim. Obrigada, Patrícia. Breile, eu acho que não comenta. Você quer fazer algum comentário, Breile? Porque a gente está indo já para o fim, mas, por favor, faça sua fala. É curioso, Lucas, você perguntou, paixão pelo clube, eu continuo, eu sou vascaíno, e o Vasco é até um caso curioso, porque todo mundo diz que futebol é resultado. Se futebol fosse resultado, o Vasco já tinha acabado, porque mais de 20 anos numa draga, não ganha nada, e não só eu, mas a torcida vascaína é um fenômeno, porque o time cada vez pior e mais gente vai para o estádio, mais gente se engaja. E comigo não é diferente. Só que a minha paixão pelo jogo diminuiu, porque acaba se tornando muito maçante você ter que acompanhar tanto futebol. E eu, nas horas vagas, eu quero desconectar de futebol. Não quero falar, não quero... Igual resenha da galera. Quem está falando de futebol, eu saio, eu tento falar de cinema, de política, de qualquer outra coisa. E muita gente brinca também. Pô, você é comentarista, só sentar lá e falar de jogo, isso aí é muito fácil, a profissão mais fácil do mundo. Só que a pessoa fala isso com a perspectiva de consumidor de futebol como torcedor. Torcedor, você acompanha o seu time e, cara, a maioria dos torcedores sabe muito mais do time dele do que eu. Mas a gente, você vai comentar num programa esportivo, você tem que ter assistido todos os jogos da rodada. Não só do futebol brasileiro, mas futebol internacional. Não, e não tem como. Então é humanamente impossível. E você precisa buscar informação e se torna algo muito pesado. Então a Roberta tocou num ponto fundamental. A gente precisa quebrar um pouco dessa romantização da profissão. Perfeito. Eu nunca serei o cara que vou dizer aqui, você vai fazer jornalismo, desista, não paga bem. Pô, faça jornalismo, é uma profissão legal pra caramba. Mas esteja preparado para sacrifícios, esteja preparado também para, de certa forma, tirar... aos poucos, desromantizar a profissão. E é fundamental desromantizar, porque muita gente se submete a condições de trabalho que são desumanas, condições de trabalho que não dão um mínimo de condição, e muitos jornalistas que não se enxergam como classe trabalhadora. O cara está ali, eu vejo até colegas, e questiono muito, critico muito, que usando essas frases de coach, trabalhe com o que ama e nunca trabalharás. Cara, não é assim, é muito trabalho, é cansativo, é fim de semana, muita cobrança em rede social, gente te criticando, saber lidar com isso. E então tem um lado que é, de fato, também sombrio do jornalismo. E até podem me desmentir aqui, mas tenho vários colegas que não conseguem ter tempo para brincar com o filho, e colegas mais antigos que
poxa, a profissão tirou a criação dos meus filhos de mim. Hoje eu tenho uma relação distante, porque o futebol, a cobertura, o jornalismo me exigiu a ponto de eu ter de sacrificar minha família. Então, não para chegar nesse extremo, mas saber que você vai, se quiser ter uma carreira sólida e uma carreira, de certa forma, de sucesso no jornalismo esportivo, você vai precisar se sacrificar muito, ainda mais no começo de carreira. Esses dias, por exemplo, falando um pouco, só um exemplo sobre isso, eu estava lá na redação, meu horário normalmente acaba às 18 horas. O Marcelinho Carioca foi sequestrado, eu saí da redação quase 10 horas da noite. Pô, Marcelinho, ficou o dia inteiro lá para ser solto. História muito estranha, por sinal. Exatamente. Aí é isso, a gente tem que acabar ficando, é assim. Eu vou trazer um papo que é muito comum, porque, no meu caso, eu trabalho com jornalismo e com futebol, com um clube de futebol, que é mais sem rotina ainda. Toda vez que tem um jogo no feriado, a pergunta que mais existe ali na nossa sala de comissão e de staff é: mas é feriado? Não é feriado. Aí começa, não, é feriado sim. Que feriado que é? Pô, é feriado. Então... É isso aí. Gente, nós estamos com o horário bastante... Tempo? Ai, Fernando, vai lá. Rapidinho, por favor, faz seu comentário. Um dos quatro. Não, é que o assunto está maravilhoso. Eu vou fazer uma provocação, porque eu sou jornalista. Um responde provocação, não vai querer responder. Tá bom, então vamos lá. Então, eu sou jornalista da Velha Guarda, eu trabalhei na Placar nos anos 80, com o Juca Kfouri, inclusive. Eu nunca consegui emplacar, fazendo um trocadilho, sobre o Zagallo, por exemplo, que era um pulha, dedo duro da ditadura. Surrou o Geraldo Bretas, jornalista da TV Cultura, dentro do vestiário da seleção em 70 no México. O Pelé, negro, nunca fez campanha contra racismo. O jornalismo brasileiro esportivo, quando vai deixar de ser chapa branca? Uau, aí a gente vai precisar de ficar mais 3 horas aqui, mas se vocês... É uma provocação, enfim, fica à vontade. Eu fui demitido da Placar porque eu tentei fazer essa matéria do Zagallo. Então, eu dei sorte, no período que eu trabalhei na Placar, havia muita abertura justamente para fazer a investigação, para colocar o dedo na ferida, até pelo histórico da revista. Eu participei da máfia da loteria esportiva, a primeira matéria eu era da equipe. Exato, e a máfia do apito também surgiu dentro da revista Placar, mas foi publicada na revista Veja, então a Placar sempre teve o histórico de ser um jornalismo combativo para os padrões brasileiros. E, de fato, na época da ditadura, o Zagallo sucedeu o João Saldanha, que foi o técnico que ousou peitar a ditadura naquele período. É difícil, porque isso demanda remar contra a maré. E remar contra a maré no futebol, que é um meio muito conservador, um meio muito reacionário. A gente tem... E reacionário não é só em termos político-partidários. Reacionários em termos de comportamento. Hoje a gente vê muita gente, principalmente quem é do meio, ex-jogadores com quem eu trabalho e discordo muito, que nossa, o atleta ele está perdendo foco no futebol. Olha o Gabigol, ele quer ser cantor. E, cara, que demais que o Gabigol, além de jogador de futebol, ele quer cantar, ele quer se expressar de outras maneiras. Que legal que os jogadores têm tatuagem, que os jogadores cuidam da aparência. E a vida de um atleta não pode se resumir só a futebol. E no meio ainda, essas questões são muito latentes. E sobre o Pelé, eu tenho uma visão diferente, né? Porque no caso do Pelé, eu considero o Pelé a própria bandeira contra o racismo. A existência do Pelé foi por mais que ele não tenha se posicionado várias vezes em questões antirracistas, até porque na época da ditadura, quem se posicionava contra qualquer coisa era preso, torturado até mesmo. Mas o Sócrates se posicionava, né? E era Mas ele era branco, é mais fácil. Tá vendo? Não, sim, a discussão vai. Não, imagina. Não, é um ótimo ponto, mas não. Agora ficou animado isso aqui. Não, mas muito bom. Eu acho que a gente está falando de seres humanos, né? Então, assim, branco, negro, todo mundo tá passível, né? De cometer erros, assim. E eu concordo muito com o Breler isso, assim. Imagina a carga que o Pelé carregou nessa vida, por ser foda, todo mundo em cima dele. Não acho que ele é... E a gente está falando de letramento, né? Racial, numa época em que a gente está aprendendo. Hoje se tem ferramentas para isso, né? Por exemplo, o Vinícius Júnior também falam isso para ele. Ele devia se concentrar no futebol. Mas
eu também vejo que ele está se posicionando de um jeito que, coitado, aquela coletiva que ele passou, para mim não deveria nem acontecer esse jogo. Não deveria acontecer esse jogo, não deveria acontecer essa coletiva, e muitas outras coisas não deveriam acontecer e seguem acontecendo. Então, eu acho que falando do racismo, é uma coisa que a gente está aprendendo a se desconstruir agora, né? Uma carga que a Marta também carregou por muito tempo, de a Marta não se posiciona em questões feministas. Poxa, a existência da Marta já é uma bandeira feminista. E teve essa discussão na Copa também, né? Porque a Marta, quando ela fala, né, na última coletiva que a gente acompanhou dela, eu não tinha referências, eu cresci sem referências. Só que assim, antes dela, nós tivemos referências, né? Então. Nós tivemos a Cici, que foi a grande camisa 10 e tal. Por que ela não falou da Cici? Gente, vocês sabem se ela viu, se ela morava no sertão das Alagoas. Será que ela tinha televisão para ver a Cici? Então, às vezes, a gente quer um posicionamento dos ídolos, dos craques, que às vezes nem eles conseguem explicar, nem eles têm para dar. Porque é isso, a vida, muitas coisas eles passam, a gente não sabe como foi a vivência deles e tal. Então, acho que é meio medir com a nossa régua, sabe? Assim, o Sócrates vem de uma família, um letramento absurdo que eles têm, né? Então, assim, até hoje você vê, os caras não sabem opinar sobre isso. Gente, o caso do Cuca no Corinthians. Quando ele classifica o Corinthians lá, as meninas fizeram um posicionamento, né, contra a contratação, e os homens foram classificados com ele na Copa, abraçaram ele. O Roger Guedes deu uma entrevista vergonhosa, falando, como assim? Ele não é culpado. Amigo, você leu? Deixou a camisa com ele lá. Então, assim, ele não é culpado. O que a comentarista está falando da Ana Thaís ainda, né? O que a comentarista está falando, como que ela fala um negócio dele. Então, assim, eles vivem num mundo de Nárnia, assim. Jogador... Outro exemplo. Isso, ele fala que ele é uma pessoa maravilhosa, o Robinho. Exatamente. Se ele for o culpado, ele já é culpado. Exato. Eles não sabem falar, entendeu? Jogador de futebol não sabe falar. Não, mas vocês estão falando dos atletas, eu estou falando dos jornalistas, que continua sendo chapa branca, principalmente politicamente falando. Mas tem veículo que tem lado, né? A gente sabe também que é isso, né? Tem as pessoas lá em cima que comandam. Falam, essa matéria sua aí, eu tenho um patrocinador que é amigo desse cara, que põe dinheiro aqui na revista, eu não vou poder falar dele. É assim. Mas assim, né, eu posso falar da experiência onde eu trabalho. Lá no UOL, a gente recebe muitos nãos, justamente porque o UOL não tem medo de botar o dedo na ferida, né? Então, a gente faz matérias assim, né? Recentemente teve um colega que fez os grampos do Robinho, né? Fez revelou tudo que o Robinho falou. O Adriano. Teve, o Adriano. Isso. Ele é meu colega. Uhum. E aí, eu mesma, a do Anthony, né? A gente também colocou luz também no Cuca, né? Que a gente conseguiu falar com o advogado da moça, né? Na época. Então, tem muito disso. Na época, a gente também tem uma reportagem especial sobre o incêndio lá no Ninho, falando sobre a responsabilidade do Flamengo. E aí também a gente já chegou a ser proibido de entrar no Flamengo, entrar no Corinthians, vira e mexe, acontece isso, porque a gente faz um jornalismo que também, né, incomoda, bota o dedo na ferida também. Uau, gente, assim, vocês querem mais comentar alguma coisa? Eu posso, porque eu não sei a agenda de vocês, enfim, a gente já estourou bastante o tempo. O papo está incrível, acho que daria para continuar. E a gente nem falou de tecnologia, olha que interessante, né? Rumos, nós falamos de lado humano, ficou bastante incrível que é o que a Patrícia comentou. Muito bom. Oi? Não, a tecnologia ultimamente, né, quer acabar com a gente, com então a gente resgatamos o lado humano da questão, né, do futuro do jornalismo. Eu adorei mediar essa sessão com vocês. Gente, alguns breves recados aqui que o professor Ranieri deixou para eu passar para vocês. Lembrando que no terceiro andar tem uma exposição de fotografia organizada pelo professor Manuel, tá? Então vale a pena dar uma passada lá em algum momento nos intervalos, tá? E essa sessão, ela já meio que vai emendar, vai ter a apresentação do professor Fernando, vai fazer um intervalo musical aqui e vai emendar com a de entretenimento. Antes da gente fazer o agradecimento para os colegas que estão aqui na banca, nós vamos aproveitar o professor Norberto que está aqui só para dar um recadinho que tem tudo a ver com essa coisa da gente também se qualificar mais, né, para sermos profissionais melhores. Então, manda bala, Norberto. Boa tarde, gente. É bem rápido mesmo. Aliás, o próprio professor Anderson poderia assumir essa fala, porque ele é responsável por o que a tela está mostrando em grande parte. Eu sou coordenador de educação continuada aqui do nosso centro. Eu sei que entre vocês tem gente do 5º, do 6º, do 7º, eventualmente. Gente do 1º não, né? Aqui, da tarde? Primeiro não. Do 5º em diante, 2º, 3º.
aproveitando a sinergia dessa mesa com a mesa que vem na sequência, que é a mesa de entretenimento, foi uma boa oportunidade de eu relembrar vocês, ou até mesmo apresentar para os que não sabem, que a gente tem 2 programas de pós-graduação, um deles já andando, e um outro que, se tudo der certo, vai estrear em agosto agora, que tem uma super sinergia com a fala dessa mesa e com a que vem na sequência, tá? Então, nós temos um programa de pós-graduação, um MBA já correndo, que o professor Anderson comentou que está indo muito bem, em entretenimento e mídia. É uma questão polêmica, foi levantada um pouquinho aqui na conversa, mas é uma realidade de mercado, né? De que maneira também o esporte pode ser enquadrado como uma forma de entretenimento. E o curso mais vocacionado para aqueles de vocês que estão pensando realmente no mundo dos esportes, se tudo der certo, a gente estreia em 2024-2 o nosso MBA em Mídias e Esportes também, tá? Então é para ficar no radar de vocês. Aquele é o nosso e-mail, ccl.lato@mackenzie.br. Eu fico no segundo andar. De vocês que estão no sétimo semestre, no 8º semestre, de repente estão começando a pensar em pós-graduação, se quiserem descer, conversar lá comigo, conhecer a grade curricular, estou à disposição, tá bom? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Norberto. E nossos colegas que estão aqui, a gente sempre está fazendo esse networking para convidar vocês também para estar com a gente na pós, como convidados. Né, Norberto? A gente está montando esse time aí, temos várias frentes. O de entretenimento é fascinante. Ontem mesmo eu estava conversando com um artista, tem uma pegada muito forte de arte. E o de esporte, acho que vai vir uma galera... Né? Depois a gente vai bater um papo e fazer um networking para continuidade. Gente, quero aproveitar então, antes da gente passar para a sessão seguinte, antes do entretenimento, nós vamos ter um breve intervalo. Vocês que estão aqui, não precisam se preocupar, já estou em recado aqui do Ranieri, vocês já estão inscritos para a sessão seguinte, vai ter o controle de presença a partir dela também, e vai ter o número musical do professor Fernando. Vamos primeiro agradecer então os convidados que estiveram aqui com a gente, né? Agradeço novamente, vamos agora invertendo, né? O Breiler por ter estado aqui conosco, a Beatriz Cesarini, a Roberta Cardoso e o Vinícius Carrilho. Muito obrigado, gente. Obrigado por essa tarde maravilhosa.